Olá, meu nome é Carolina Zimmer, eu sou advogada, contadora e consultora tributária há mais de 10 anos. Estou aqui para conversar com você sobre os empréstimos entre pessoas jurídicas e a tributação do IR-Fonte e do IOF. Mas para começar a falar sobre isso, primeiramente, nós precisamos conversar a respeito do IOF. O que é, afinal, este imposto, como ele funciona e qual é a previsão legal sobre esse imposto na legislação brasileira, né? O IOF quer dizer Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativo a títulos ou valores imobiliários. Ele surgiu nos anos 60, mais ou menos, como uma emenda constitucional à Constituição de 1946, quer dizer, uma Constituição que já nem existe mais. Ele foi inicialmente um imposto criado para operações unicamente financeiras, quer dizer, operações de bancos. Não era um imposto em que se imaginava que haveria uma incidência entre operações relacionadas a duas pessoas jurídicas ou uma pessoa jurídica e uma pessoa física que não fosse uma instituição financeira. Então, não era um imposto que havia uma preocupação sobre ele entre duas pessoas jurídicas não financeiras que realizassem, por exemplo, uma operação de empréstimo. A gente só se preocupava com o IOF quando estava tratando de uma operação em que o envolvesse no meio dele uma instituição financeira. Entretanto, lá pelos idos de 1997, surgiu a Lei 9.532, com sua primeira alteração na legislação do IOF, que passou a envolver uma pessoa jurídica não financeira, que foi a operação relacionada a factory. Então, no momento que uma empresa passasse a fazer um desconto de um título por uma factory, ou seja, uma pessoa jurídica não financeira, passava a ter também incidência de IOF. Então, em 99, houve outra alteração com a Lei 9.779, que passou, então, a haver uma tributação também nos empréstimos entre pessoas jurídicas não financeiras e pessoas físicas. Então, o IOF passou a ser um imposto devido também por pessoas não financeiras. E então a gente tem outra legislação super importante, a mais de todas, eu diria, que é o Decreto 6.306/2007, o regulamento do IOF. Então veja que até praticamente 97 o IOF era um imposto tipicamente de instituições financeiras. Só então de 97 para cá e principalmente a partir de 99 é que a gente passa então a se preocupar com o IOF em operações envolvendo empréstimos e operações de crédito com instituições que não são financeiras. Se a gente for pensar também em legislação relacionada ao IOF, que não seja uma legislação oriunda de decreto ou de lei, o que nós temos regendo o IOF é a Instrução Normativa número 907/2009 da Receita Federal, que tratam das operações, todas as operações envolvendo IOF, e mais recentemente a 1207/2011, que é a que trata do IOF derivativos, uma alteração bastante recente na legislação do IOF. Além disso, nós temos diversos atos declaratórios da Receita Federal e diversas portarias do Ministério da Fazenda que tratam do assunto. Mas por que temos diversos atos declaratórios e diversas portarias que alteram o IOF? Porque o IOF é um imposto que pode ser alterado por essas medidas diferentemente de outros. Mas que tipos de operações são tributadas pelo IOF, né? Nós temos basicamente 5 operações que podem ser tributadas: as operações de crédito, as operações de câmbio, as de seguro, de títulos mobiliários e de ouro enquanto ativo financeiro, quer dizer, a primeira extração de ouro em que o ouro passa a ser lastreado financeiramente, passa a ter IOF. Para este curso, nós iremos dar atenção apenas às operações de crédito e câmbio envolvendo os empréstimos entre pessoas jurídicas. Eventualmente, iremos tratar de câmbio em uma ou outra operação que sejam importantes para uma pessoa jurídica, mas apenas a título informativo. O foco deste curso são os empréstimos entre pessoas jurídicas, portanto, é crédito e câmbio nessas operações, em que pese o IOF ser um imposto que incide sobre todas essas operações, conforme mencionado aqui. O IOF, diferentemente dos outros tributos, é um imposto que tem natureza regulatória da política monetária e cambial. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que esse imposto ele não tem uma finalidade arrecadatória, como tem o imposto de renda, por exemplo. A criação dele, o objetivo dele, vindo do governo, não é arrecadar dinheiro, é simplesmente controlar a nossa política. Ou seja, no momento em que as taxas de juros no Brasil aumentam ou que a gente está com algum problema relacionado ao dólar, que o dólar está subindo ou o dólar está descendo, dependendo do que é o objetivo do governo, eles mexem na alíquota do IOF ou criam novas possibilidades de incidência de forma a controlar a nossa economia. Então, ele é um imposto que tem uma finalidade que não é típica, digamos assim, de imposto. O objetivo não é arrecadar dinheiro, o objetivo é ajudar a controlar a política econômica. Por isso, ele não é um imposto sujeito ao princípio da anterioridade tributária. O que isso quer dizer? Ele não é um imposto em que necessita-se uma lei que só possa entrar em vigor essa lei, né, a arrecadação relacionada a essa lei no próximo exercício financeiro. Ele é de imediato. Uma vez que tenha uma alteração, ela pode ser feita via decreto e pode ser de aplicação imediata. Então, tudo que eu falar sobre o IOF aqui está valendo para hoje. Pode ser que amanhã, no Diário Oficial, saia um decreto alterando as alíquotas do IOF ou as formas de incidência, porque ele foi feito para regular a economia e não para fins arrecadatórios. Então, precisa ter uma aplicação imediata. Não poderia se esperar um ano ou a incidência no próximo exercício para se ter um resultado. Precisa ser uma aplicação imediata, senão de que adiantaria ter um imposto com uma finalidade controlatória, né? Mas o que nos garante, né, que o governo não vai utilizar isso abusivamente? Bom, o que nos garante é que há previsão no próprio regulamento do IOF de alíquotas máximas, tanto para crédito, quanto para câmbio, quanto para seguro. Há previsão no regulamento de até quanto o governo pode aumentar essas alíquotas. Então, a gente sabe que daquele percentual não pode passar. Além disso, quando há isenção de IOF, o governo não pode alterar e simplesmente fazer incidir IOF sobre aquela operação por meio de decreto que vem de um ato do Poder Executivo, né, da Presidência. Precisa ter uma lei que passa sobre todos os trâmites do Congresso Nacional para ser aprovada. No caso da isenção, é necessário lei. No caso de alíquota zero, pode ter sim qualquer alteração a qualquer momento. Então, veja, é um imposto bem diferenciado de todos os outros, porque ele está relacionado com a nossa política monetária e cambial. Por isso, ele merece, digamos, um certo cuidado e uma análise no ato da contratação do câmbio ou no ato da contratação do crédito, porque pode mudar naquele momento sem qualquer previsão, né, de anterioridade daquela situação.